Antes de tudo, havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Na imensidão do vazio, ele criou os Ainur, os sagrados, que surgiram de seu pensamento para lhe fazer companhia. Eram poderosas criaturas, e com elas, Ilúvatar moldava-as à existência. Em meio a essa harmonia, ele lhes propôs um tema. Ainur, filhos de meu pensamento, proponho a vocês temas musicais. Cantem em minha presença e deixem que suas vozes preencham o vazio ao nosso redor. E assim, os Ainur começaram a cantar, cada um em sua própria melodia. Suas vozes eram como instrumentos divinos, mas, por muito tempo, cantaram sozinhos, ou em pequenos grupos, pois cada um compreendia apenas a parte do pensamento de Ilúvatar, da qual havia surgido. Com o passar do tempo, os Ainur começaram a escutar uns aos outros, e à medida que ouviam, sua compreensão se aprofundava. Seus cantos se tornaram mais consonantes, suas vozes mais harmoniosas. Então, Ilúvatar reuniu todos os Ainur e lhes apresentou um novo tema, mais poderoso e grandioso do que qualquer outro até então. Olhem, filhos meus, eu vos mostro um tema esplêndido. Sua glória e o esplendor de seu fim estão diante de vocês. Os Ainur, admirados pela beleza e grandiosidade do tema, curvaram-se diante de Ilúvatar e permaneceram em silêncio. Agora desejo que criem juntos uma música magnífica a partir deste tema. Vocês, inspirados pela chama imperecível, mostrarão seus poderes, ornamentando este tema com seus próprios pensamentos e dons. Eu me sentarei para escutar e me alegrarei, pois através de vocês, uma grande beleza será despertada em forma de melodia. Os Ainur, animados pelas palavras de Ilúvatar, ergueram suas vozes. Harpas e alaúdes, flautas e trombetas, violas e coros começaram a entrelaçar suas melodias. Era uma sinfonia de harmonias eternamente mutáveis. As moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar com essa grandiosa música. A música poderosa e transformadora ecoou para o vazio, e este não estava mais vazio. Nunca desde então os Ainur fizeram uma música como aquela. Mas foi dito que, após o final dos tempos, uma ainda mais majestosa será criada pelos coros dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar. Quando esse dia chegar, meus temas serão desenvolvidos com perfeição. Suas vozes alcançarão a plenitude, e cada um compreenderá o propósito do outro. E, finalmente, concederei a vocês o fogo secreto, e o que foi pensado se tornará real. E assim, os Ainur continuaram a cantar, suas vozes elevando-se em uma melodia que preencheu os céus, enquanto Ilúvatar, satisfeito, observava o despertar da beleza que ele havia imaginado. Ilúvatar estava sentado, ouvindo atentamente a música dos Ainur. Por muito tempo, aquilo lhe pareceu bom. A melodia fluía harmoniosa, sem falhas. Mas então, algo começou a mudar. No coração de Melkor, um dos mais poderosos entre os Ainur, nasceu o desejo de impor sua própria vontade, a música. Por que seguir este tema quando posso criar algo ainda mais grandioso? Meu poder e glória devem ser maiores. Melkor, dotado dos maiores dons de poder e conhecimento entre os Ainur, frequentemente vagava sozinho pelos espaços vazios, buscando a chama imperecível. Ele ansiava por dar existência às coisas por si mesmo, mas nunca encontrou o fogo secreto, que estava com Ilúvatar. No entanto, em sua solidão, Melkor começou a conceber pensamentos diferentes dos de seus irmãos. O vazio, Ilúvatar o deixa intocado. E por quê? Eu poderia moldá-lo, preenchê-lo com minhas criações. E assim, Melkor entrelaçou esses pensamentos em sua música. Aos poucos, a harmonia se quebrou e a dissonância surgiu ao redor de Melkor. Os Ainur que cantavam próximos começaram a hesitar. Alguns perderam o ânimo, perturbados pela dissonância, enquanto outros começaram a seguir a música de Melkor, abandonando o tema original. A melodia harmoniosa dos Ainur afundou em um mar de sons turbulentos. O caos crescia,
A tempestade sonora rugia em torno de Ilúvatar, como uma guerra de águas escuras, cada uma lutando para dominar a outra. Mas Ilúvatar permanecia sentado, escutando, até que o tumulto pareceu quase insuportável. Vejam! Ele ergueu a mão esquerda, e um novo tema emergiu em meio à tormenta. Era semelhante ao primeiro, mas com uma beleza diferente, mais profunda. Contudo, Melkor não se deixou abalar, e sua dissonância cresceu em tumulto, tentando dominar a nova melodia. Minha música prevalecerá, ela será a única a ser ouvida. A guerra sonora tornou-se ainda mais violenta, e muitos dos Ainur, aterrorizados pela intensidade do conflito, cessaram de cantar. Melkor, por um breve momento, pareceu estar no controle. Mas então, Ilúvatar se ergueu novamente, e sua expressão era severa. Observem! Ele levantou a mão direita, e um terceiro tema começou a crescer. No início era terno e suave, como um murmúrio delicado, mas com o tempo acumulou poder e profundidade. Sua beleza era profunda e imensurável, mesclada com uma tristeza infinita. Enquanto isso, a música de Melkor, que havia alcançado sua própria unidade, tornava-se cada vez mais alta e repetitiva. Era como o som de trombetas, ecoando as mesmas notas incessantemente, sem verdadeira harmonia. Minha música dominará, vocês não podem me ignorar. A música de Melkor tentava abafar o terceiro tema pela violência de seu som, mas, estranhamente, suas notas mais triunfantes eram incorporadas pela melodia de Ilúvatar, sendo entrelaçadas com um arranjo solene. A contenda atingiu seu ápice, e as mansões de Ilúvatar estremeceram. O tremor ecoou, perturbando até mesmo os silêncios eternos. Então, Ilúvatar se ergueu pela terceira vez, e sua expressão era terrível de se ver. Basta! Ilúvatar levantou as duas mãos e, num acorde profundo, mais vasto que o abismo e mais alto que o firmamento, a música cessou. Um silêncio penetrante preencheu o vazio, como o olhar penetrante de Ilúvatar, trazendo um fim à dissonância e à contenda. Ilúvatar, o único, levantou-se diante dos Ainur e falou com voz firme. Sua presença era imponente, e suas palavras reverberavam em todos os cantos da criação. Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é Melkor. No entanto, que ele saiba, e que todos vocês saibam, que eu sou Ilúvatar. As melodias que entoaram, eu as mostrarei, para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, descobrirás que nenhum tema pode ser tocado sem que eu seja sua fonte mais remota, e que ninguém pode alterar a música contra minha vontade. Quem tentar, provará ser apenas meu instrumento na criação de maravilhas ainda maiores, que ele próprio jamais poderia imaginar. O silêncio recaiu sobre os Ainur. A vastidão do poder de Ilúvatar foi sentida de forma esmagadora, e muitos se encheram de medo, sem compreender plenamente o significado de suas palavras. Melkor, que antes se deleitava em sua própria glória, sentiu uma chama de vergonha brotar em seu interior. Com essa vergonha, veio uma raiva silenciosa e profunda, que ele escondeu dos outros. Como pode ele afirmar que minha música veio dele? Eu a criei. Ela é minha. Ilúvatar, percebendo o que se passava, ergueu-se em esplendor ainda maior e se afastou das belas regiões que havia criado para os Ainur. Sem hesitar, os Ainur o seguiram em silêncio, curiosos e ansiosos. Contemplem a sua música. Diante deles, onde antes havia apenas som, Ilúvatar mostrou uma visão. No meio do vazio, surgiu um globo, um mundo em formação. Os Ainur, perplexos, olharam em silêncio enquanto o novo mundo ganhava forma. Ele crescia, pulsava com vida, e sua história se desenrolava diante dos olhos atentos dos Ainur. Os Ainur ficaram fascinados contemplando o novo mundo em seu esplendor. Ilúvatar, então, falou novamente, sua voz soando como trovão e ao mesmo tempo suave como o vento. Contemplem sua música. Este é o resultado de seus cantos. Cada um de vocês verá aí algo que pensou ter inventado ou acrescentado.
E tu, Melkor, verás que até teus pensamentos mais secretos são parte do todo, subordinados à minha glória. Melkor, que antes se julgava o mais poderoso e independente, viu agora que suas criações faziam parte de algo maior, além de seu controle. Sua raiva cresceu, mas ele permaneceu em silêncio, contendo-se. Ilúvatar continuou a falar com os Ainur, revelando-lhes segredos e sabedorias que estavam além de sua compreensão plena. Os Ainur, ao ouvirem suas palavras e recordarem a música que haviam criado, passaram a conhecer muito do que foi, do que é e do que será. E assim, enquanto a visão do mundo lhes era revelada, os Ainur perceberam algo que jamais haviam imaginado: a chegada dos filhos de Ilúvatar. Surgindo com o terceiro tema, eles eram diferentes dos Ainur, estranhos e livres. Os Ainur contemplaram os filhos de Ilúvatar com amor crescente. Embora os Ainur tivessem ajudado a construir a morada dos filhos, não sabiam que seu propósito era além da simples beleza, pois os filhos de Ilúvatar haviam sido concebidos somente por ele. E em sua existência, os Ainur viam mais uma vez o reflexo da mente de Ilúvatar, aprendendo um pouco mais de sua sabedoria. Os Ainur, agora conhecedores da grandiosidade do mundo e dos filhos de Ilúvatar, permaneceram em silêncio, contemplando a vastidão da criação. E com isso, entenderam que por mais que fossem poderosos, sempre haveria algo novo, algo não revelado, guardado no coração de Ilúvatar. Os filhos de Ilúvatar são os elfos e os homens, os primogênitos e os sucessores. Em meio a todo o esplendor do mundo, Ilúvatar escolheu uma morada para eles nas profundezas do tempo e no meio das incontáveis estrelas. Essa morada, ainda que parecesse insignificante diante da majestade dos Ainur, foi onde Ilúvatar destinou os filhos para habitarem. Os Ainur, ao contemplarem essa morada, dedicaram seus pensamentos e desejos a ela. E entre eles, Melkor, o mais poderoso, desejou controlar o lugar. Em seu coração, crescia o desejo de submeter elfos e homens à sua vontade, invejando os dons que Ilúvatar lhes havia prometido. Enquanto isso, os outros Ainur se alegravam ao ver a beleza de Arda. A luz que banhava o mundo enchia seus corações de contentamento. No entanto, o bramido do oceano lhes causava inquietação. Entre os Ainur, Ulmo se dedicou à água, pois em seu coração ele conhecia mais profundamente a música de Ilúvatar. Manwë, por sua vez, concentrou-se nos ares e ventos, e Aule, na terra e nos metais preciosos. Enquanto Melkor desejava governar, Ulmo, Manwë e Aule buscavam criar e embelezar a terra. Ilúvatar falou a Ulmo, dizendo: Não vês como Melkor atacou tua província com frio e calor? Mas ele não destruiu a beleza de tuas fontes. Veja a neve e o trabalho da geada. Ouça a chuva que cai sobre a terra, e saiba que nas nuvens estás mais perto de Manwë, teu amigo. Ulmo então respondeu: A água tornou-se mais bela do que eu jamais imaginei. Procurarei Manwë para que possamos criar melodias eternas para teu prazer. Enquanto Ulmo falava, e os Ainur ainda contemplavam a visão de Arda, ela foi repentinamente retirada. Em um instante, uma nova realidade de trevas desconhecidas se revelou. A visão havia mostrado apenas uma parte da história, e a evolução do mundo estava incompleta, com o domínio dos homens e o desaparecimento dos primogênitos ainda não realizados. Ilúvatar, percebendo a inquietação dos Ainur, declarou: Conheço o desejo em suas mentes de que aquilo que viram venha na verdade a ser, não apenas no pensamento, mas como vocês são, e no entanto, diferente. Logo eu digo: que essas coisas existam. E mandarei para o meio do vazio a chama imperecível, e ela estará no coração do mundo, e o mundo existirá. E aqueles de vocês que quiserem poderão descer e entrar nele. E assim, ele enviou a chama imperecível ao vazio, para que o mundo se tornasse realidade. Alguns Ainur permaneceram com Ilúvatar fora do mundo, mas muitos dos mais poderosos e belos desceram para Ea.
Ilúvatar impôs a condição de que o poder deles seria restrito ao mundo, tornando-os os Valar, os poderes do mundo. Quando os Valar chegaram a Ea, foram recebidos por um cenário de caos e escuridão. O mundo estava apenas começando, sem forma definida, e a grande música havia sido apenas um prenúncio. Agora, eles deveriam concretizar o que haviam visto na visão. Os Valar começaram uma imensa labuta, moldando e criando o mundo. Manwë, Aulë e Ulmo lideraram a criação, enquanto Melkor, desde o início, buscava interferir e transformar tudo para satisfazer seus próprios desejos. Ele acendia enormes fogueiras, mostrando seu desejo de controlar e dominar. Com a terra ainda jovem e cheia de energia, Melkor afirmou aos outros Valar: Este será o meu reino, eu o designo como meu. Seu desejo de dominar e controlar o novo mundo começou a se manifestar, preparando o palco para futuros conflitos. Manwë, irmão de Melkor na mente de Ilúvatar, foi o principal instrumento do segundo tema, que buscava contrapor a dissonância de Melkor. Ele convocou os espíritos dos céus e das terras para auxiliá-lo, assegurando que a obra da criação não fosse deturpada pelos desejos de seu irmão. Este reino tu não tomarás para ti. Muitos trabalharam aqui tanto quanto tu, e sua obra não será destruída. Assim, os Valar confrontaram Melkor, e por um tempo, ele recuou para outras regiões. Contudo, a chama da cobiça por Arda continuava acesa em seu coração. Os Valar, movidos pelo amor aos filhos de Ilúvatar, adotaram formas que correspondiam ao que haviam contemplado na visão de Ilúvatar. Porém, suas formas não eram permanentes, mas sim vestes de sua verdadeira essência. Melkor, ao ver a alegria e beleza que os Valar traziam à Terra, foi consumido pela inveja e decidiu também tomar uma forma visível. Contudo, sua forma era sombria e terrível, refletindo o rancor que ardia em seu coração. Assim teve início a primeira batalha dos Valar contra Melkor pelo domínio de Arda. Pouco se sabe sobre esses conflitos, pois os elfos foram ensinados pelos próprios Valar, que relutavam em falar sobre essas antigas guerras. Os Valar criavam terras, e Melkor as devastava. Eles cavavam mares, e Melkor os fazia transbordar. Nada permanecia intacto por muito tempo, pois sempre que uma obra era iniciada, Melkor rapidamente a desfazia. Embora sua obra fosse constantemente corrompida, os Valar não desistiram. Gradualmente, a terra começou a tomar forma, e a morada dos filhos de Ilúvatar finalmente surgiu no meio das estrelas incontáveis. E assim, nas profundezas do tempo e sob as incontáveis estrelas, a morada dos filhos de Ilúvatar foi estabelecida, uma obra nascida da união entre os Valar e a resistência contra o caos de Melkor.